Fala galera, análise de Grêmio 0, Corinthians 1 pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Reforço aí o pedido para você se inscrever e me ajudar a chegar nos 108 inscritos e aguenta aí 5 minutinhos para ter um belo raio-x desta partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver aí o Grêmio com 74% de posse de bola, né, um número bem alto para uma equipe mandante, contra 26% do Corinthians, um número baixo para uma equipe visitante. Agora a gente vai olhar para a distribuição média dos jogadores em campo, e a ideia aqui é ver se teve algum time, perceber se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro. Aqui fica bem claro os jogadores do Grêmio muito mais adiantados em relação aos do Corinthians, mas eu vou substituir aqui os jogadores por duas linhas que representam um avanço médio de cada uma das equipes, e a gente vê a linha do Grêmio aqui até mais adiantada em relação à linha do meio de campo, e a linha do Corinthians mais recuada. Olhando para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o Grêmio dominou o meio de campo. Do total de jogadas da partida, 24% foram do Grêmio no meio de campo contra 10% do Corinthians. E o Grêmio também conseguiu produzir bastante no campo ofensivo. 29% do total de jogadas da partida foram do Grêmio no seu campo de ataque. E 6% do total de jogadas da partida foram do Corinthians no seu campo ofensivo, então o Grêmio dominando o meio de campo e conseguindo construir mais no campo de ataque. Para finalizar essa análise de comportamento, a gente tem um gráfico aqui embaixo que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. E a gente vê aí que praticamente o jogo inteiro foi dominado pelo Grêmio, com uma intensidade bem alta, né? O Corinthians teve aqui um pico de domínio no início do jogo e depois dois trechos aqui bem pontuais ali perto dos 30 e já no final do primeiro tempo. Se a gente considerar que o domínio total da equipe mandante vale 100 e o domínio total da equipe visitante vale menos 100, na média da partida, a intensidade do domínio aí foi de 29, então um domínio bem expressivo aí na média do jogo pelo lado do Grêmio. Aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e finalizações. Então a gente vai começar pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Pelo lado do Grêmio, esse valor foi de 2,29, um número bem alto aí para uma equipe mandante. Pelo lado do Corinthians, 0,73, um número mediano para uma equipe visitante. Então fica claro aí o domínio do Grêmio para a expectativa de assistências. Olhando para a quantidade de finalizações e expectativa de gols, a gente vê aí um domínio claro do Grêmio também na partida. Foram 26 finalizações contra 10 do Corinthians, né? Um número bem alto para o Grêmio como mandante, um número mediano para o Corinthians como visitante. E a expectativa de gols do Grêmio foi de 1,33, aí um número mediano, contra 0,59, um número baixo para o Corinthians. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê aí que o Grêmio, além de ser muito mais intenso, né, ter ido bem melhor em relação ao Corinthians no número de finalizações, também teve uma expectativa de gols mais alta. Mas só o número de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade que as equipes conseguiram ter em termos de finalizações. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das finalizações. Então, a gente vê aí, pelo lado do Grêmio, um valor de 0,89, um número baixo para uma equipe mandante, e 0,95 para o Corinthians, um número mediano para uma equipe visitante. No frigir dos ovos aí, equilíbrio entre as duas equipes em termos de expectativa de gols pós-chute. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão aí do desempenho das equipes nas finalizações. Pelo lado do Grêmio, esse valor é de 0,44, que mostra aí que, com base na qualidade das finalizações, o Grêmio reduziu a sua expectativa de gols de 1,33 para 0,89, então o Grêmio foi mal aí nas finalizações. Pelo lado do Corinthians, esse valor é de 0,36, um número relativamente bom que mostra que o Corinthians
elevou a sua expectativa de gols com base na qualidade das finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter aí uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Então, pelo lado do Grêmio, esse valor é de menos 0,05, né, que é a diferença entre o 0,95 gols de expectativa de gols do Corinthians versus o 1 gol marcado pelo Corinthians. Então, aí um desempenho praticamente neutro do goleiro do Grêmio, que praticamente tomou o número de gols esperados com base na qualidade das finalizações do Corinthians. Por outro lado, o desempenho do goleiro do Corinthians deu aqui 0,89, né? Então esse é o número de gols que o goleiro do Corinthians evitou. A expectativa era que ele tomasse 0,89 gols e tomou 0 gols, ou seja, ele evitou praticamente um gol aí, tomou um gol a menos do que esperado, então um bom desempenho do goleiro do Corinthians. E para fechar nossa análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, né, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Grêmio, a gente vê duas estatísticas aqui com 5 estrelas, né, que foi a expectativa de assistências e o número de finalizações. A gente tem a expectativa de gols com 3 estrelas e as demais estatísticas as aqui com 2 estrelas ou nenhuma, né, já que o Grêmio não marcou nenhum gol. Então a gente poderia dizer aí que um desempenho mediano do Grêmio nessa partida. Pelo lado do Corinthians, a gente vê estatísticas aqui com 4 estrelas, né, como o desempenho do goleiro e o desempenho nas finalizações. As demais estatísticas aí com 3 estrelas, né, número de gols marcados, expectativa de gols pós-chute e expectativa de assistências. Também o número de finalizações. E uma estatística aqui com 2 estrelas, que foi a expectativa de gols. Então aí um desempenho talvez de mediano para bom para a equipe do Corinthians. Melhor ainda que para o próprio Corinthians, que venceu o jogo por 1-0. Então fechamos aí mais uma análise pós-jogo, né, de Grêmio 0, Corinthians 1. Espero que vocês tenham gostado e fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!